Todos bem? Bom, hoje é o sexto episódio da nossa série Graça e o, o tema do episódio é uma lógica quebrada. A gente já tem conversado bastante sobre a gente ver a graça de Deus no Antigo Testamento e como Deus já agia e fundamentava a graça dele desde o Antigo Testamento. E a gente até comentou aqui que a gente tem dificuldade em ver a graça no Antigo Testamento porque parecia um Deus muito rígido, muito punitivo. Mas Deus já mostrava a sua graça dele assim. E essa série ela vai ter 17 episódios e eu acho que por ela ser extensa e de uma certa forma ela é complexa, porque a gente tem dificuldade em entender isso. Quando Adão pecou, foi criada uma lógica onde a gente quis viver longe de Deus, assim como Paulinho disse. E Deus, desde o Antigo Testamento, ele passa por cima das coisas que ele mesmo disse para incluir, para mostrar que ele tem amor por nós, apesar daquilo que a gente faz. Que Deus inclui aqueles que nós mesmos tínhamos excluídos. E é difícil a gente ver, é difícil a gente se dar de cara com a graça, porque é como se Deus colocasse um espelho na frente de nós. E é difícil a gente se olhar. Às vezes, para mim, a graça e aprender sobre a graça é quase uma terapia, porque a gente tem que olhar para dentro de nós. E isso é difícil, a gente está muito acostumado a fugir disso. E para começar, eu queria ler um texto que está lá em Êxodo 19, Êxodo capítulo 19, do versículo 4 ao 6, que diz assim: Vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O contexto de Êxodo 19 foi antes de Deus dar os 10 mandamentos. E Êxodo 19 é quando recém Deus tinha libertado o povo de Israel do Egito. E a forma como Deus fala ali é muito bonita, porque vejam como eu trouxe vocês como sobre asas de águias. Ele tirou o povo do Egito. E a gente até acredita que Deus é bom, mas lá no fundo, a gente pensa que tudo na nossa vida depende de nós, do que a gente faz, do que se eu for uma pessoa boa, Deus vai me abençoar, se eu jejuar e orar, Deus vai me ver e aí então Ele vai me abençoar. Se eu me esforçar e for diligente, então eu vou merecer aquilo que Deus tem para mim. E ao mesmo tempo, quando a gente vive dessa forma, quando as coisas não estão indo muito bem, a gente se culpa, porque eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer, eu não estou me esforçando o suficiente, eu não estou orando o suficiente, eu não estou tendo conexão com Deus da forma que eu deveria ter, como eu espero que seja. E aí é como se Deus estivesse me punindo, porque eu não estou sendo aquilo que eu deveria ser, não estou fazendo aquilo que Deus me pede para fazer. Aí vem aquela frase famosa, né? Deus ajuda quem cedo madruga. E eu acho que no contexto, na cidade onde a gente vive e fomos criados dessa forma, isso dá muita ênfase. Eu fui ensinado a viver assim, a trabalhar diligentemente, a me esforçar para que eu conquiste as coisas, muito fundamentado naquilo que eu faço. É aquela coisa, se eu obedeço, eu sou abençoado e eu ganho. Mas se eu desobedeço, eu sou amaldiçoado e as coisas dão errado na minha vida. E é muito sutil esse jeito de viver, porque a gente olha para o lado,
se relaciona com as pessoas e está todo mundo vivendo desse jeito. É uma teologia coach, né? São 5 passos para tu dar certo na vida e sempre focando naquilo que tu tem que fazer. E eu me pergunto, né? Cadê o espaço de Deus nisso? O que Deus se torna na nossa vida? A gente se torna o centro da nossa vida. E a religião, ela ama funcionar desse jeito. Porque é assim que ela consegue de nós o dízimo. É assim que ela consegue de nós a nossa devoção. É assim que ela consegue de nós sacrifícios. É assim que ela consegue de nós nos prender e nos trazer a presença todos os domingos, culto todo dia, culto para receber a bênção, um culto para quebra de maldições. Quem já ouviu falar sobre isso? Então, a gente acaba se prendendo nessa lógica. E quando a gente vive nessa lógica, a gente vive numa lógica da culpa. Porque se eu não consigo fazer, se eu não tenho aquele desempenho que eu espero que eu deva ter, eu me culpo. Eu me condeno, porque eu não estou vivendo aquilo que eu gostaria de viver. E tu vê que Deus, em Êxodo 19, ele falou, se vocês me obedecerem. Então, essa lógica está na Bíblia. Deus também introduziu esse jeito. Mas a bênção tinha vindo antes. Ele tinha libertado o povo antes deles obedecerem. Enquanto eles estavam no deserto, o povo murmurava. O povo só dizia para Deus assim, dizia para Moisés, cara, manda nós de volta para o Egito, porque lá pelo menos nós tínhamos que comer. E Deus, ou seja, eles estavam o tempo inteiro pecando, mas isso não barrou a bênção de Deus na vida deles, não barrou que Deus libertasse eles. E tu vê como esse jeito da gente ser o centro das bênçãos, o centro do relacionamento com Deus é muito forte, porque a gente quer o mérito da vida boa para nós. Se a minha vida tá boa, o mérito é meu. Agora, se minha vida tá ruim, o mérito também é meu. E a gente vai para a vida e se relaciona com as pessoas da mesma forma. A gente olha para alguém que está dando certo, essa pessoa é esforçada. Agora, a pessoa que não está indo muito bem, a gente julga. Certo, ele não trabalha o suficiente, não faz serão o suficiente, não ora o suficiente, não se dedica o suficiente. E eu acho que eu fui tão ensinado a viver desse jeito, aprendi, porque isso é passado desde Adão, né? Não é culpa dos meus pais, simplesmente somos vítimas de outras vítimas, né? Eu tive muita dificuldade em escrever essa mensagem, porque eu me senti muito contraditório. É o tempo inteiro eu lendo isso aqui e batendo de frente em mim mesmo. Mas o que Deus quer me mostrar é a forma como Ele vai lidar comigo, como Ele sempre escolheu, que é por graça. E aí nós vamos para Levítico 26, 44 e 45. Que diz assim: apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei, para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles. Pois eu sou o Senhor deles, mas por amor deles eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para ser o Deus deles e o seu Senhor. Olha só, em Êxodo 19, Deus diz, se vocês me obedecerem, vocês vão receber. E aqui ele diz, apesar disso, mesmo vocês não obedecendo, mesmo vocês não sendo pessoas boas, eu vou estar com vocês. Eu não vou desprezar vocês. Eu vou continuar abençoando. Por quê? A própria palavra diz, por amor deles. Aí é que vem a graça. E a graça quebra a lógica da religião, a lógica da culpa. Porque quando a gente entende isso, o centro da nossa vida e o centro do nosso relacionamento com Deus,
muda para Deus. É sobre o que ele faz e não o que eu faço. É sobre o amor dele por mim e não o meu amor por ele. Eu não tenho como retribuir aquilo que ele faz por mim. Deus é a medida do nosso relacionamento com ele. Deixa de eu ser o centro. Eu não posso ficar, eu perco esse controle. Eu quero controlar fazendo com que o que eu faço, Deus me abençoe. Mas quando a gente entende a graça e vê que essa lógica vem desde o Antigo Testamento e que Deus sempre escolheu se relacionar com nós dessa forma, as coisas mudam. Deus se torna o centro da nossa vida. O que ele faz se torna o centro da nossa vida. E tu vê que a gente tem falado bastante de versículos do Antigo Testamento e Deus parece ser muito rígido, muito punitivo e põe as leis, né? Mas ele mesmo passa por cima daquilo que ele disse. E aos nossos olhos isso é muitas vezes injusto, porque como que ele disse, quando Adão e Eva pecaram, Deus disse, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. E eles não morrem. E eles não só não morrem, Deus cobre eles e continua falando com eles. Me explica agora. Que Deus é esse? Como é que ele fala que ia fazer de uma forma e faz de outra? Acho que Deus tem um jeito diferente de querer se relacionar com nós. É a gente que às vezes tem dificuldade em entender. A gente tem uma má interpretação da Bíblia. E quando Deus dá os 10 mandamentos, hoje em dia ainda é muito falado que a gente deve seguir os 10 mandamentos. Mas a gente não entende por que Deus deu. E Deus deu os 10 mandamentos servem como um espelho para nós. É para a gente olhar, ver que a gente não consegue cumprir e se voltar para Ele. Porque a gente precisa de um Salvador. Não tem como nós salvar nós mesmos. Por isso que, mesmo a gente tentando cumprir, mesmo a gente tentando dar o nosso melhor, Deus passa por cima dessa lei que Ele disse que nós iríamos morrer, que nós iríamos ser amaldiçoados, e Ele continua nos abençoando, porque Deus está acima disso. É Deus que manda na lei. Deus é o Deus da graça. E eu acho que por isso também tem tanta briga entre as igrejas, porque essa lógica da graça, as pessoas vão muito contra os ensinamentos da graça, porque parece que é injusto. Como é que Deus vai abençoar alguém que não merece? Como é que Deus abençoa um recém-convertido, cura um recém-convertido e não me curou que eu estou há tantos anos na igreja, trabalhando, servindo a Deus? Como? É injusto, parece que é injusto. E está na Bíblia, nós acabamos de ler. Porque Deus trabalha pela lógica da graça. E quando eu vejo que Deus sempre escolhe a graça para se relacionar com nós, eu lembro da parábola dos trabalhadores. E eu vou só meio passar por cima, porque para não ter que ler, né? E aí, o senhor da vinha, ele sai para contratar trabalhadores. E ele sai de manhã cedo. E o primeiro grupo, o senhor da vinha, ele diz assim, eu vou pagar para vocês um denário, para vocês trabalharem o dia inteiro. Depois ele sai às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. E para esses grupos ele combina que ele pagaria o que fosse justo. E depois o senhor da vinha ele sai às 5 da tarde e contrata uns que estavam parados também. Mas ele não faz nenhum combinado com eles. E depois que termina o dia, o senhor da vinha ele começa pagando os últimos primeiro. E todos recebem a mesma coisa. E aí a gente enlouquece, né? O pessoal do sindicato fica louco. Por quê? Porque é injusto.
como é que aqueles que trabalharam o dia inteiro vão ganhar a mesma coisa que aqueles que trabalharam 1 hora só? E para mim essa parábola ela machuca o nosso ego, machuca o orgulho, faz com que a gente se questione, bah, isso é justo? Será que é só entre o meu relacionamento com Deus isso, ou eu tenho que fazer com que eu viva dessa forma, enxergue as outras pessoas dessa forma? Será que eu tenho que me achar melhor que os outros, receber mais que os outros porque eu trabalhei mais? E eu acho que o que Deus quer mostrar com essa parábola, o que Jesus quis mostrar, é que não é sobre o quanto a gente trabalha. Porque afinal todos eles receberam a mesma coisa. Não é sobre o que a gente recebe, porque todos recebem a mesma coisa. Jesus Cristo morreu por todos. Mas é sobre a gente permitir que Deus nos ame da forma que Ele quer nos amar. Às vezes a gente quer fazer combinados com Deus. Se eu fizer isso, então o Senhor me dá isso. Se eu orar, então o Senhor vai me dar um carro que eu quero. E a gente até recebe, mas a gente não permite que Deus mostre o coração dele, mostre o amor dele. E a gente, pensando na graça, eu vejo que o convite de Deus é que a gente entre no grupo das 5 horas da tarde, para que a gente permita que Ele revele o coração dele para nós, que não tenha um combinado, que a gente deixe Ele nos abençoar da forma que Ele quer, porque Ele sabe o que é o melhor para nós. A gente acha que a gente sabe o que é o melhor para nós, mas a gente não sabe. A gente não sabe fazer boas escolhas. Por isso que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A gente sempre vê essa história e se esquece da árvore da vida. E a verdade é que quando a gente levanta de manhã cedo, Deus continua colocando essas duas árvores. Vocês querem viver pela árvore da vida ou pelo conhecimento do bem e do mal? Não muda, pode escolher. Eu vou continuar abençoando, porque apesar do que o que vocês fazem, eu vou continuar amando vocês. Não vai barrar o meu amor, eu não vou deixar vocês sozinhos. Mas quando a gente escolhe viver através da árvore da vida, é diferente. A graça não é um convite para a gente viver de qualquer jeito. É um convite para a gente viver no descanso de Deus. E quando a gente entende que Deus não nos cobra um desempenho, a gente para de tentar merecer. E aí a gente começa a responder em amor. E quando eu li essa frase, fez sentido. Porque o que mudou quando a gente conheceu a graça? Eu parei de tentar merecer. E aí eu consigo olhar para as outras pessoas entendendo a mesma coisa. Que elas não precisam merecer também. Porque se a gente recebe de graça a gente dá. Se a gente recebe o amor de Deus de graça a gente ama. Eu não me torno mais o centro. Eu não faço mais porque eu posso receber lá na frente. Eu não traio a Amanda porque é errado. Mas eu amo ela. É muito diferente. A graça faz a gente viver uma vida muito mais alta que a lei. Muito mais. Porque a lei fala sobre o que a gente não deve fazer. A graça enche o nosso coração de amor. E queria fazer uma oração com todo mundo. Pai, quantas vezes a gente está vivendo te tirando do centro da nossa vida, não enxergando que o Senhor deseja fazer as coisas na nossa vida e nos mostrar que o Senhor é presente a todo momento. Pai, eu quero pedir para mim e para os meus irmãos que a gente abra o caminho para o Senhor fazer as coisas na nossa vida, para a gente entender que o teu jeito de viver, o teu jeito de nos mostrar como é a vida é muito melhor. Que a gente acorde de manhã cedo pensando sempre que o Senhor quer agir com graça, que o Senhor quer nos abençoar, apesar de quem nós somos, do que nós fizemos. Que a gente saiba escolher, Jesus, a árvore da vida. E se lembre que o teu amor foi derramado antes de qualquer coisa, antes que eu merecesse, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa para te retribuir, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém.